Olá, futuro advogado, futura advogada. Daqui a pouquinho você tá com a carteirinha na mão. Enquanto isso não chega, a gente vai agora para o nosso segundo bloco dentro aqui desse estudo, que agora a gente vai começar a conversar sobre linha do tempo do caso do processo. Qual é o primeiro ponto que você precisa começar a fazer? Você vai estar lá a questão, e no terceiro bloco a gente vai fazer uma questão. Mas você vai ter lá a questão, a peça, por exemplo. E na peça, no enunciado, você vai constar toda uma historinha. O que foi que aconteceu? A gente vai fazer, primeiro de tudo, a linha do tempo do caso. Porque, veja só, pode ser que já haja processo. E aí ele vai dizer, por exemplo, que a pessoa entrou com a demanda, ajuizou uma ação, iniciou uma demanda, vai trazer ali, e aí está correndo perante um determinado ali juízo. Por exemplo, está na 5ª Vara Cível da capital ali da cidade, do estado de Pernambuco, do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, não sei. Ele vai dizer para você. Aí, às vezes, eu não tenho nem processo ainda. Opa, se eu não tenho nem processo ainda, acende o alerta, que pode ser, provavelmente, que ele queira que você faça uma petição inicial. Então, vê só, você vai verificando lá e vai botando aqui na tua linha do tempo cada fato que vai acontecendo. Imagina o seguinte, vamos dizer que a gente estivesse falando de uma questão, uma situação em que, em 2010... João e Maria casaram. Aí, veja só, o que me acontece aqui? Quando a gente vê, né, uma situação dessas, olha, casaram, tá. E o que mais vai acontecendo? Ah, 2015 tiveram um menino. Tem filhos. Você iria anotar aqui que eles têm filhos. E aí você vai anotando ponto por ponto. Porém, com a pandemia, em 2021, o casamento não mais durou. E aí, em 21, houve a separação de fato. E você iria anotar que aconteceu essa separação de fato. Um saiu de casa. Encerraram aqui a relação. Aí, veja só. Quando a gente está aqui numa situação dessas, tá. Nessa hora, você está marcando os pontos relevantes que estão sendo falados no enunciado. E nessa hora, a gente está aqui, ó, trazendo essa construção do passo a passo. E aí ele diz, Maria, ainda em 2021, entrou com uma ação que tramita perante o juízo de família da 3ª Vara de família lá da cidade, da comarca do Rio de Janeiro, vamos supor. Opa, já tem ação. O João recebeu uma cartinha, recebeu uma citação. João foi citado. Citado, não houve, né, conciliação na audiência. A audiência de conciliação não teve acordo. E aí teve a contestação no prazo, tudo certinho. E aí ele vai contando a historinha. Imagina o seguinte. Aí imagina que agora ele disse para você, se por acaso tivesse acontecido de João, por exemplo, ele não ter ainda apresentado sua defesa, você já acende o alerta. Ele poderia ter ali, por exemplo, uma contestação, é uma possível peça. Ele poderia ter ali
além de uma contestação, poderia ter até mesmo uma contestação com reconvenção, que já caiu na prova do OAB uma situação dessas, que o que acontece? Na contestação eu estou me defendendo. Quando eu tenho esse retorno agora, eu vou ter não somente a minha defesa, como também o meu contra-ataque. Aí é o que o aluno, o que o candidato, à época lá deveria ter feito. Ele ia fazer contestação junto, né, com essa reconvenção. Tá, Lu, mas aqui nesse caso que você está me falando, que você está dando de exemplo, já teve contestação, já teve defesa, já teve tudo. Aí o juiz decidiu. Não tiveram acordo, teve audiência de instrução e o juiz decidiu. Já que não acordaram, e aí você tinha um apartamento que tinha sido comprado por João em 2011. Isso aí vai estar anexado lá na tua linha do tempo. Tinha uma casa, herança de Maria, do tio. Ora, você já vai, isso aqui já ia estar tudo na tua linha do tempo. E aí você ia ver qual é o regime de bens deles, você ia verificar se a questão lhe informava, se ela não dissesse nada. Opa, se não me diz qual é o regime de bens, quando eu olho lá em regime de bens, eu tenho a aplicação do regime supletivo, que é a comunhão parcial. O que era teu continua sendo teu, o que era meu continua sendo teu, e agora também a gente vai ter o nosso. E aí eu tenho bens particulares e tenho bens comuns. Nesse caso aqui específico, já teve a sentença. E nessa sentença, o juiz julgou o mérito. O juiz determinou o que é que ia partilhar, como é que ia funcionar a guarda dos meninos, tudo lá. Opa! Mas o João, inconformado com essa decisão, deseja que você, enquanto seu advogado, haja para fins de modificá-la, reduzindo o valor que o juiz determinou de alimentos. O juiz colocou, por exemplo, 40% do salário líquido de João para ir para apenas um filho. E aí, será que eu tenho um limite de percentual? Não, mas aí João está argumentando o quê? Ora, esse valor é excessivo, bastaria 20%, 15%, você iria dizer ali quanto que seria. Você ia olhar, geralmente, até o que você mesmo fala, o que já teria sido falado na contestação, por exemplo. Aí, nisso, você ia verificar ali que, olha, João quer isso. E aí, João, além disso, não concorda com outro ponto que o juiz está trazendo ali, que um carro que Maria comprou durante a relação não seria partilhado. Mas se foi bem onerosamente adquirido na constância da relação, deveria ser partilhado. Dentre outros pontos, ele vai te dizer na questão. E o que é que você iria fazer aqui, Eita? E agora? Estou aqui, parei numa sentença. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter algum recurso. Mas que recurso vai ser esse? De cara, da sentença cabe apelação. Cuidado, somente, né, que pode ter situação em que você tem uma sentença que dali vai ser, na verdade, um agravo, que, na verdade, ele não vai ter esse cunho de sentença, tá? Mas, assim, é uma exceção, geralmente é o quê? Da sentença cabe apelação. Lu, mas e se ele dissesse ainda o seguinte, olha, teve ali, inclusive, contradição na decisão do juiz. Ou teve omissão na decisão do juiz. Acende o alerta, porque tem outro recurso aqui que, na verdade, você ia ter que dar entrada antes da apelação. Que esse recurso seria esse? Embargos de declaração. E tudo vai depender do que ele te diz, do contexto e de em que ponto do processo você está. Percebeu? Podia ser que eu já tivesse tido a apelação, que ela já tivesse sido julgada pelo TJ, no caso, como a gente está no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. E agora, Lu? E agora que você ia parar e ia ver qual vai ser o recurso, por exemplo, cabível. E aí ele traz ali que você iria ter um recurso cabível para um recurso extraordinário, um recurso especial. Geralmente em civil, ele vai muito mais para, por exemplo, um agravo,
de instrumento, para uma apelação, quando nessa fase de recurso, embargos declaratórios e tal. Mas pode ser também que caia, já caiu, algum recurso aí, por exemplo, especial, tá bom? Então fica atento aí para esses pontos. E por óbvio, lá na peça, de acordo com a peça que você for fazer, você vai aí, né, tratar sobre como é que vai ser a estrutura e por aí vai.